Por que as práticas corporais mudam? Como vimos na aula anterior, a forma como vivemos e as produções humanas são constantemente transformadas. Tais transformações, à medida que acontecem, tendem a ser incorporadas ao modo de vida dos seres humanos e das diferentes sociedades. A espécie humana não tinha, na época do homem primitivo, a postura corporal do homem contemporâneo. Aquele era quadrúpede e este é bípede. A transformação ocorreu ao longo da história da humanidade, como resultado da relação do homem com a natureza e com os outros homens. Essa conquista ou produção humana transformou-se num patrimônio cultural da humanidade. Podemos dizer, cultura do movimento humano. Todos os homens apropriaram-se dela, incorporando-a ao comportamento. A postura quadrúpede foi superada através das relações dos homens entre si. Soares, 1992, essa última citação. A alteração na forma de caminhar certamente possibilitou outras transformações no comportamento dos seres humanos, que foram incorporadas pela humanidade e cuja disseminação se deu, entre outras formas, por meio da educação. Ou seja, o homem melhorou no aspecto físico e também no aspecto intelectual. Os esportes vêm sofrendo inúmeras mudanças desde a criação de suas diferentes modalidades. Alguns esportes, como o basquete, são transformados em novas práticas para atender à demanda, como a adaptação de espaços fechados. Outros, como o judô, podem ter a vestimenta alterada para permitir que o público visualize mais facilmente os atletas. Em alguns casos, até mesmo as regras podem ser alteradas para adequar o esporte à televisão, como foi o caso do voleibol. Portanto, o novo não repete o velho, mas desenvolve-se com base naquilo que o originou. E para que algo possa ser transformado, é preciso conhecer suas origens, uma vez que toda criação é uma espécie de recriação. E aí nós voltamos lá no basquete, que teve a sua transformação através do basquete de rua, ou seja, o streetball ou, mais recentemente conhecido, 3x3, que passou a ser um esporte olímpico. Ele teve a sua adaptação das quadras para a rua, bem como o voleibol, que por uma necessidade da televisão também teve a sua mudança na regra. Até a década de 90, uma partida de voleibol durava aproximadamente 4, 5 horas. Mas isso dava um custo muito grande para as empresas televisivas e aí o voleibol era inviável que passasse na televisão. Pela regra, pela alteração na regra de pontuação, as partidas duram em média 1 hora e meia, e aí foi possível a venda de patrocínio. Como criações humanas,
as práticas corporais atendem aos interesses do homem, os quais são continuamente alterados em função do desenvolvimento da sociedade. Com o aprimoramento da tecnologia, por exemplo, os esportes ganharam novos equipamentos, vestimentas e métodos de treinamento. Além disso, o crescimento do mercado de entretenimento transformou as práticas esportivas em uma atividade muito lucrativa, um negócio em que diversas empresas investem milhões. O mercado do entretenimento ganhou muito com o uso da tecnologia. Deu mais agilidade e aumentou mais a capacidade de envolvimento do capital. Para vivenciar a recriação de uma prática corporal, a proposta é reelaborar um esporte muito tradicional, considerado a base de todos os outros, o atletismo. Vocês devem escolher entre prova de corrida, prova de salto ou prova de arremesso, e utilizando as perguntas para organizar a prática. Nós vamos fazer um exercício de recriação da atividade esportiva atletismo. Critério para reelaboração. 1. Modalidade. A prova de atletismo que será modificada. Uma das 3. 2. Espaço. A localização de realização da prova. Sugiro que vocês coloquem espaço da escola. 3. Características. Particularidades que definem a prova. 4. Técnica. Como a prova deve ser executada. 5. Materiais. Componentes e implementos necessários. E 6. A disputa. Definição de como devem ser formadas as equipes e de como a prova deve ser disputada. Eu trago para vocês aqui um exemplo de reelaboração da prova de atletismo. Dicas como espaço, característica, técnica, materiais e forma de disputa seguem embaixo. Essa atividade pode ser considerada até uma das provas da nossa futura copinha quando nós voltarmos para a escola. Então, prova de corrida. Espaço, pátio. Característica: corrida de velocidade, 20 metros e sem obstáculo. A técnica: correr de frente para a linha de chegada e saída alta. Materiais: cones, apitos. E a forma de disputa: em duplas formadas por sorteio. Os concorrentes devem ser deslocar de mãos dadas e 5 duplas devem correr por vez. Isso são um exemplo. Exemplo da prova de salto. O espaço pátio da escola. Característica: salto em distância. Saltar o mais longe possível. A técnica: sem deslocamento e o salto rã. Salto abaixado. Materiais: cones, trenas, pranchetas e fita para anotar as distâncias. E a forma de disputa: a equipe formada por sorteio composta por 5 alunos. Outra forma é a pontuação. Soma-se os resultados obtidos pelos membros da equipe. Prova de salto.
espaço, pátio da escola. Característica: arremesso de precisão, atingir um ponto previamente determinado. A técnica: arremessar com a mão, de frente para o alvo, sem deslocamento. Materiais: cones, bolas, cronômetro, prancheta e ficha para anotar a distância. A forma de disputa é individual e o aluno deve acertar em 30 segundos o maior número de bolas em um alvo previamente determinado. Então, isso aqui são exemplos de modificação de provas de atletismo. Não necessariamente que vocês façam da mesma forma, mas vamos fazer o exercício de recriação de atividades. Nós tivemos então no encontro passado como surgem as práticas corporais. Entendemos que surge lá na antiguidade e vem se modificando. Hoje a gente viu por que elas se modificam e com o exercício de recriar. Vamos recriar a prática esportiva. E nós terminamos a aula com a seguinte citação. Na Grécia Antiga, a palavra dialética expressava um modo específico de argumentar que consistia em descobrir as contradições contidas no raciocínio do adversário. Análise. Negando assim a validade de sua argumentação e superando-a por outra. Síntese. Sócrates foi considerado o maior dialético da Grécia. Gadotti, 1987. Obrigado e boa semana.